Educação financeira direto ao ponto. Eu sou Theo Starneck, sou consultor financeiro, criador do método PRESS, que é planejamento, reserva de emergência, endividamento, controle e investimento. São 5 passos que você precisa ter para ter uma vida financeira eficiente. Vamos lá? Primeiro slide. Vou passar aqui. O primeiro slide é o planejamento. Você lembra o primeiro passo do método PRESS, planejamento. Por que você precisa ter o planejamento? O planejamento, ele te dá uma visão de longo prazo. Você cria estratégia, um plano de ação para chegar em determinado lugar com mais eficiência e eficácia. Vamos lá, orçamento e planejamento financeiro. Você precisa primeiro elaborar um orçamento pessoal. O que é isso? Ter ali um teto. Você recebe 5 mil reais, você precisa gastar menos de 5 reais. A maioria das pessoas ganham 5 reais e gastam 5.500. Theo, eu não gasto isso. Mas se não sobra nada, provavelmente você gasta. Por quê? Vou te explicar. Quando você parcela alguma coisa, isso vai sendo parcelado nos meses futuros, certo? Nos próximos meses. Isso diminui seu poder de compra lá na frente. Vamos dizer que você parcela em 12 meses. E a gente está aí em janeiro. Quer dizer que durante os 12 meses você tem menos aquela parcela. Sendo que no meio do mês você tem um problema, um sinistro, e você precisa parcelar outra vez. Seu poder de compra diminui ao longo do tempo. Não tem como isso não acontecer. Então crie um teto, estabeleça esse teto e gaste menos do que você ganha de receita. Nesse planejamento você já vai estar sendo eficientemente financeiramente. Por quê? Porque você vai ter um planejamento, um plano de ação para seguir nesse momento. Vamos lá. Definições de metas financeiras também é muito importante, porque você tem que ter metas, por exemplo, ter um carro, comprar uma casa, uma aposentadoria, para que você possa criar um plano de ação. Como que você vai criar um plano de ação se você não sabe onde você vai chegar? Tem uma frase que diz assim: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Estabeleça um plano de ação. Sem ele, você não vai para lugar algum. Próximo slide, a gente vai falar sobre as categorias dessas despesas. Registre todas as transações, ajuste seus hábitos de consumo, faça análise mensal, seja detalhista e consistente, estabeleça um orçamento, é o que a gente falou, um teto. A gente precisa ter estabelecer esse teto, seguir esse teto. Não adianta estabelecer um teto e não seguir esse teto. Reserva de emergência é o segundo passo que a gente precisa ter. Esse segundo passo é o reserva de emergência. Reserva de emergência é um seguro de vida, praticamente. A gente precisa ter essa reserva de emergência para que, se acontecer algum problema, algum sinistro, isso te trazer uma segurança. Você não precisar passar um empréstimo ou pegar aí um cartão de crédito para poder pagar essa dívida. Vamos lá. Proteção para o futuro. Quando você tem aí a reserva de emergência, você tem um seguro para o futuro. E isso é muito importante. Quando você tem um seguro para o futuro, quer dizer que se acontecer um problema lá, você tem uma reserva para cobrir aquela falta de dinheiro ou um sinistro, você bateu o carro, ficou doente, tem que comprar um remédio, ou você precisa investir em alguma coisa, não precisa pegar um empréstimo, você tem uma reserva suficiente para cobrir. Evita endividamento. Fundo reserva e evita endividamento. Fundo de reserva, ele é muito importante para quem quer ter uma eficiência financeira. Porque o fundo de reserva, ele evita dívidas, empréstimos, evita insuficiência financeira. Vamos lá. E garante estabilidade para você também. Então comece pequeno, comece guardando um mês, passa para 2 meses, guarde 3 meses. O ideal é de 6 a 1 ano. Se você tiver de 6 meses a 1 ano, você está bem. Crie uma meta de família, converse com a família, entre em um acordo, diminui custos desnecessários para que você tenha um equilíbrio financeiro. Isso não vai ser para sempre. Isso vai ser no começo para que você possa organizar suas finanças e ter uma suficiência financeira. Né? Então crie isso em família, mostre o que você ganhou com isso, como que você ganhou, o que trouxe de resultados com isso. Então a gente vai agora para o terceiro, que é endividamento. Endividamento é muito preocupante. Ele vai diminuir o seu poder de compra ao longo do tempo e isso não pode continuar. Chega, vamos dar um basta agora nos endividamentos. A não ser que seja um endividamento
que te leve a ganhar mais do que você está pagando de juros no endividamento. Por exemplo, se você pega uma dívida de 6% e ganha 15%, beleza. Você está sendo correto nesse pegar o empréstimo. Você está sendo inteligente nessa parte. Então vamos lá. Endividamento e sua importância. Suga sua energia, viu, quando está endividado. Né? Eu tive endividado, eu tive 2 empresas que eu fechei, tive endividado porque tomei decisões erradas, aprendi e hoje a gente cria soluções para isso. Então, quando você se endivida, isso te traz uma energia negativa, te pesa, é um peso. Então, vamos planejar para pagar a dívida, porque a dívida tira a sua energia, tira o foco do crescimento financeiro, oportunidade financeira, você pode perder oportunidade financeira com isso, e isso é preocupante. Evite dívidas ruins, dívidas de cartão de crédito, dívida de empréstimo, pagar o mínimo do cartão, gente, vamos cortar isso. Não compartilhe seu cartão com outra pessoa. Não compartilhe. Por que isso? Eu não vou compartilhar com meu irmão. Olha, se a pessoa já deixou um cartão negativado, ele vai deixar outro. Porque é questão de mentalidade. Você não consegue mudar um problema com a mesma mentalidade. Você não consegue criar uma solução. Você precisa mudar a sua mentalidade e ter essas ferramentas da educação financeira para poder melhorar suas finanças. Não compartilhe seu cartão. Se a pessoa já está endividada, ela vai te endividar também. Fundo reserva, a gente já falou aqui, é muito importante. Ele sempre está no meio de qualquer educação financeira, qualquer parte da educação financeira, porque ele é muito importante e salva vidas. Controle. O que é o controle, gente? O controle nada mais é do que você olhar se aquilo ali está indo no caminho certo ou ele está saindo da rota. Muitas das vezes a gente precisa retornar e voltar naquela rota para que não saia dos trilhos de novo. Então o controle ele é muito importante para ter uma eficiência. Quando você não planeja os gastos com antecedências, o que acontece? Você gasta mais do que podia. Quando você vai ao shopping e você vai gastar lá, eu vou gastar no shopping, vou lá. Aí você pode gastar R$ 500, você vai gastar 1.000, porque você não está fazendo aquele cálculo de quanto você pode gastar. E chega lá, tem uma coisa que você gosta, quer outra coisa, e você não faz o cálculo, e isso torna prejudicial. E viram gastos impossíveis. Quando você controla, você evita gastos impossíveis. Tomada de decisões mais assertivas. Quando você controla, você toma decisões mais assertivas. Seja na vida pessoal, como a minha empresa trabalha com essa parte de consultoria financeira, como na vida empresarial. Se você não controlar, vai sair do controle. Você vai gastar mais do que você pode. E isso é normal. Identifique quais são os seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. O que você quer comprar de curto prazo? Faz um planejamento para isso, lembra lá no começo? Primeiro, veja qual é o primeiro, como que ele pode te ajudar. Planeje isso. Comprar de uma bicicleta, de uma moto elétrica. Médio prazo, compra de um carro, uma viagem. Longo prazo, uma aposentadoria. Você precisa ter isso em mente para melhorar suas finanças. Né? Crie categorias de gasto. A gente lá no planejamento, você vai criando na receita e despesa. Sabe o que é legal você fazendo? Se você nunca fez ou você vive gastando sem ter esse controle, faça de 1 a 3 meses isso. Pegue uma folha de papel ofício, divide ela no meio, faça uma linha. Coloque do lado esquerdo toda a sua receita. Do lado direito, todas as suas despesas. Nas suas receitas, você soma desde extra, tudo que você ganha de receita no mês. E na segunda, você coloca todas as suas despesas, todos os seus gastos durante o mês. Isso você vai ter, lá no final, você vai somar receitas com despesas. Se tiver negativo, quer dizer que você está gerindo mal as suas receitas. Agora, se você ganha 5.000 e gasta 5.000, tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Se você ganha 5.000 e gasta 5.000, qualquer gasto que não esteja ali já na base do que você gasta, vai te trazer consequências ruins. Você vai pegar um empréstimo, você vai pegar talvez um cartão em passar, um empréstimo vai te trazer juros abusivos, juros absurdos. E isso vai fazer com que o poder de compra ao longo do tempo diminua. Então tome cuidado com isso. Defina suas metas financeiras, é importante. Crie categorias de gasto. Sem isso, não dá. E o último, que é a cereja do bolo, é investimento.
né? Qual a importância de conhecer sobre os investimentos? Bom, todo mundo viu aí a questão do Banco Master, que ofereceu o CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, que oferecia retornos altíssimos. Ou seja, já é para desconfiar quando o retorno é além do que o normal. Então você tem que tomar cuidado com isso. Não quer dizer que você possa encontrar um investimento que te dá um retorno alto, mas você já tem que estudar aquela instituição para ver se realmente é correto isso. Então, assim, quando a gente fala em investimento, a gente precisa ter conhecimento. Quando a gente faz investimentos mal informados, quando você investe sem nenhum conhecimento, provavelmente você vai perder o seu dinheiro. Então, busque conhecimento e investimento para que você possa ter uma eficiência financeira ao longo da sua vida. Não diversificar investimento é um erro grotesco de qualquer iniciante. Primeira coisa que você tem que entender é que diversificação é proteção. Então, você precisa ter essa proteção dos seus investimentos. Isso é muito importante. E o último é o quê? Investimento de moda. Parece um investimento porque é bonito, porque é legal, você investe, mas não sabe como aquele rendimento vem parar no teu bolso ou como que ele vai parar. Aí você investe numa alta e ele começa a cair. Então tome cuidado com isso. Investimento precisa ser com conhecimento, tá? Você precisa ter conhecimento em investimento. Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês gravarem esses 5 passos, tá? Quem conhece aqui o Quarteto Fantástico? O Quarteto Fantástico é um filme, né, que fala de 4 super-heróis, né, que ganharam poderes e são eles: Homem Elástico, né, o Mulher Invisível, o Homem Tocha, o Coisa, né, que é o Pedro, e tem o Surfista Prateado ali que aparece no finalzinho, né, que é um inimigo, mas a gente vai trazer ele como amigo nessa explicação para vocês guardarem como que você leva uma vida financeira suficientemente, assim, para você não ter perdas aí. Vamos lá. Primeiro, quem é o primeiro? É o planejamento, certo? Do método Press. Planejamento, reserva de emergência, endividamento, controle e investimento. O primeiro, o planejamento, ele é o homem elástico. Por que ele é o homem elástico? Porque o homem elástico é o cara inteligente, ele que planeja, ele que cria as ferramentas ali para aquele quarteto ter mais eficiência. Então, o homem elástico é o primeiro, é o planejamento, é o cara inteligente. Você tem que ser inteligente para planejar o seu futuro. O segundo é quem? Mulher invisível. Mulher invisível é como um fundo reserva. Você precisa deixar ali invisível, só aparecer quando você precisar. Então, a invisibilidade do fundo reserva é essencial para uma eficiência financeira. O terceiro é o homem tocha. Por que o homem tocha? Porque ele consome todo o dinheiro, taca fogo, já viu? Ele só faz besteira, faz festas e festas, gasta dinheiro e só vive endividando o quarteto. Então, tome cuidado com o endividamento. Olhe para o seu endividamento. Crie um plano de ação para pagar as suas dívidas, porque nenhum investimento vai te dar os juros que você paga na sua dívida, normalmente. Tá? A maioria das vezes, o investimento não vai cobrir. E o quarto é quem? O coisa. O homem pedra. O homem pedra, ele é que firme, então o controle tem que ser firme. Você não tem que ser mão de vaca, não vou tomar um café, não é isso. Mas precisa ser firme, não gastar mais do que pode. Vai no shopping, cria um teto, gasta só aquilo que você pode. Seja firme. E o último é investimento. Muitas das pessoas erram por começar o investimento no primeiro passo, porque não conhece de investimento, não tem um planejamento, não tem uma vida financeira estruturada, não tem reserva de emergência, tem dívida, não controla e passa para o investimento, que você vai perder mais dinheiro com isso. Acredite em mim, eu estudo isso, eu amo o que eu faço e eu vejo pessoas perderem dinheiro com investimento. Então, o último é o quê? O surfista prateado. Ele vai formar o quinteto fantástico para você nunca mais esquecer os 5 passos para ter uma vida eficiente financeiramente. O quinteto fantástico é o seguinte: o último é o surfista prateado. O surfista prateado é o surfista. Ele sabe a onda certa que ele vai entrar. Ele sabe a hora certa de entrar na onda. Ele sabe a hora certa de sair da onda. Sabe qual onda vai te dar uma vaca. O que é a onda? A onda são os investimentos. Se você não souber a onda certa de entrar, a hora certa de sair, qual é a melhor onda que você vai surfar por mais tempo, melhor ação, melhor ativo, melhor investimento, que você vai surfar por mais tempo, você vai perder dinheiro. Então, o Quinteto Fantástico está aí para ajudar você. Siga meus canais, vou te passar aqui, é Homem Eve,
Underline, tá aqui também, deixa eu colocar aqui, tá? Meu canal também aí, ó, tem aí um QR Code para que você possa tirar uma foto e seguir o meu canal da OMIEV Consultoria Financeira. É minha empresa, OMIEV, quer dizer, o melhor investimento é você. Nunca esqueça disso. Tem um estudo que diz que quando a gente investe em nós mesmos, quer dizer que a gente tem um retorno de 30% ao mês. Onde você vai arrumar um retorno de 30% ao mês? Em meu lugar. Invista em você. O melhor investimento é você. Muito obrigado e até a próxima.